Meus irmãos, a paz de Jesus Cristo, vos fala o apóstolo Rosadak. Você está na terceira aula da nossa série Salvação, plena certeza de que Deus vai abençoar você. Não saia dessa aula, tenho algo específico a compartilhar com você e a agregar na sua vida. Pois bem, no dia de hoje nós vamos falar sobre as 3 fases da salvação e eu quero te levar a compreender que é muito mais do que vivermos nessa realidade, há uma realidade maior em que a alma do ser humano deve estar por uma eternidade. Para aqueles que forem salvos e que são salvos, o destino é a eternidade com Deus, mas aqueles que estiverem perdidos e andarem pelo caminho da perdição, certamente o lugar em que eles vão desfrutar a sua eternidade será ao lado de Satanás e no inferno, como diz a palavra de Deus. Isso não é para te atormentar, isso não é para perturbar você, mas é para te mostrar a clareza de que quando você é salvo, você tem um lugar onde a sua alma vai desfrutar a eternidade. E se você está perdido ou vive perdido, você ainda tem a oportunidade de encontrar o caminho da salvação e poder assim ter a sua alma ao lado de Deus por uma eternidade. Pois bem, a Bíblia fala, Evangelho segundo escreveu João capítulo 14, versículo número 6, é uma resposta que Jesus dá. E a resposta é a seguinte: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Esse texto nos condiciona a fazer uma reflexão. A salvação não tem vários caminhos. Ela é especificamente dada por um único caminho, que é Cristo. A Bíblia declara que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então significa que sem Jesus não conhecemos o caminho da salvação. Sem Jesus não conhecemos o que de fato é a verdade. E sem Jesus não conhecemos o que é desfrutar de uma vida de fato que glorifica a Deus. E diante desse texto, 3 verdades marcam a base da nossa interpretação. Que Cristo é o caminho, significa que sem Ele você não acha a verdade, sem Ele você não tem a vida, e particularmente a grande maioria frequenta a igreja, mas não gosta voltar-se para esta verdade para fundamentar sua vida de salvo. Você não basta ser salvo, mas você precisa frutificar como salvo. E as 3 fases da vida do salvo consistem em bases fundamentais que estão nessas verdades aqui. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você, mediante as 3 fases da salvação, é de que a primeira fase é ser justificado. Todos nós sabemos que uma vez que Adão caiu, pecou contra Deus, a humanidade se fragmentou em Adão. O pecado se estabeleceu na terra e particularmente a humanidade vive sob o peso da condenação. Obviamente que Cristo, quando veio, que é o segundo Adão, ele morreu em nosso favor, pagou pelos nossos pecados e nos deu a oportunidade de sermos justificados. Significa que o meu e o seu passado está apagado. Está pago e apagado. Por que está pago? Porque Jesus derramou seu sangue. Por que está apagado? Porque não tem mais valia ou relevância perante a pessoa de Deus. Então a primeira fase da salvação é ser justificado. Por que Deus te salvou? Por que Deus me salvou? Deus me salvou para me justificar do pecado. Deus me salvou e te salvou e vai salvar muitas outras pessoas ainda para justificá-las da condenação do pecado de Adão. Uma vez que Adão foi fragmentado quando caiu em pecado. Então, segunda coisa que você deve perceber na fase da salvação é de que você é santificado. A primeira é justificado, a segunda é santificado. Significa em seu presente, em sua realidade hoje e agora, você é santificado. Isto significa que todos os dias, eu e você estamos no processo de santificação, que é a arte de um cristão limpar-se de tudo aquilo que contamina a sua fé, sua esperança,
certeza de sua eternidade com Deus e, naturalmente, somos levados pelo Espírito de Deus a uma vida constante de arrependimento e petição de perdão por quais falhas nós podemos cometer diante de Deus. Então, você percebe que a primeira fase é justificado, a segunda fase é santificado, significa no teu presente, no nosso presente, devemos ser santificados por Deus. Então, a terceira fase é a fase da glorificação. Nós temos um futuro em Deus. Você e eu não foi só salvo para ficarmos apenas dentro de quatro paredes, cumprindo uma regra ou até mesmo uma mera liturgia de uma igreja. Eu e você fomos salvos para que de fato Deus seja glorificado e em nosso futuro eterno estaremos glorificados com Ele. E você precisa entender que nessas três fases de justificação, santificação e glorificação envolve o teu passado, o teu presente e o seu futuro. Significa que todo salvo, ele está dentro dessa trilogia. E essa trilogia te mostra de que o teu passado está resolvido, o seu presente continua sendo resolvido e o teu futuro já está garantido uma vez que você tem consciência de sua salvação. Agora, é importante entender que tudo isso só é possível se nós estivermos voltados no texto em que nós lemos de João, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo e qualquer salvo precisa ter a consciência de que não existe salvação fora de Jesus, não existe verdade absoluta fora de Jesus e não existe uma vida de fato satisfatória fora de Jesus. Ele é a base e Deus confinou na realidade física de Jesus toda a realidade divina que o homem precisa saber para que a sua eternidade esteja garantida. Você e eu precisamos entender que nós não só vivemos para esse mundo, nós temos um mundo além desse, nós temos uma realidade além dessa. E ser salvo é ter a consciência clara de que eu e você fomos de fato resgatados da maldição do pecado, condicionados à eternidade por meio de Jesus. Espero que você, nessa pequena aula, possa ter aprendido sobre as três fases da sua salvação: justificação, ouça isso, santificação e glorificação. Você foi justificado, você é santificado e você será glorificado muito em breve. Deus abençoe e tudo de muito bom.